Um, dois, três, testando. Vlog número 2, partiu! Estamos de volta uma vez por semana e hoje eu vou responder a pergunta que eu mais recebo aqui dos meus amigos do Brasil. Wesley, você ainda está na Hillsong e o que você faz hoje? E você ainda é cristão? Essa última sempre me faz rir, por vários motivos que eu vou explicar. Mas, antes de chegar na resposta, vou só recapitular um pouco para você que está chegando agora, para você que já me segue há algum tempo, você já conhece essa história, mas para você que está chegando, eu comecei a fazer blogs nas redes sociais por volta de 2010, 2011, porque eu tinha esse sonho de morar fora, especificamente morar na Austrália. Eu vim de uma família humilde, minha mãe veio da favela do Rio de Janeiro, de Manguinhos, e eu sempre, a minha vida inteira, quis morar fora, sempre. No começo era Estados Unidos, queria fazer o ensino médio lá, o high school, fazer minha faculdade. Depois eu fui no primeiro show do United no Brasil, que foi lá no estádio da Portuguesa, para quem se lembra, e daí a Austrália entrou no mapa para mim. E eu fiquei com esse desejo de morar na Austrália, mas nunca tive condições. Então, eu fiz minha faculdade em design gráfico em Curitiba, na Federal do Paraná. E, enquanto eu estava nos últimos 2 anos da faculdade, minha mãe descobriu um câncer. Ela tratou, fiz quimioterapia e depois o câncer voltou, reapareceu no pulmão dela e depois foi pro cérebro. E daí, em dezembro de 2012, ela veio a falecer, o que reacendeu dentro de mim esse desejo de morar fora, esse desejo de querer conhecer o mundo. Eu não sei como explicar, mas eu sempre tive dentro de mim essa vontade de conhecer pessoas. Eu achava que existiam pessoas ao redor do mundo me esperando para se tornarem meus amigos e pessoas que eu precisava conhecer para me tornar o homem que eu queria me tornar. Eu sempre tive esse desejo ardente de morar fora. E daí eu comecei a vender camisetas, para quem se lembra, lá em 2013, vendi várias camisetas, quase 700 camisetas para quase todos os estados do Brasil. Inclusive, muito obrigado se você é um deles assistindo, você me possibilitou viver meu sonho. E daí, em junho de 2014, eu cheguei na Austrália para fazer o Hillsong College, que é o seminário teológico da Igreja da Hillsong. Eu fiz 3 anos de um curso avançado em ministério, depois eu fiz mais 2 anos de mestrado em estudos religiosos, ou estudos da religião, e eu terminei meu mestrado em junho de 2019. Quando eu terminei meu mestrado, o Hillsong College me ofereceu uma vaga de emprego, e eu comecei a trabalhar lá como gerente de recrutamento dentro da área de marketing. Então, o meu trabalho era trazer mais alunos para o Hillsong College, e o que era, assim, um trabalho incrível. Eu conversava com pessoas do mundo inteiro todos os dias, e parte disso também foi fazer as turnês. Então, para quem se lembra, eu fiz a turnê com o Hillsong United, fui para o Brasil, fui para os Estados Unidos, fiz a turnê com o Young and Free também. Depois, a turnê do Brasil foi a mais incrível, que eu pude ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, que são cidades que eu tenho amigos, e estar na turnê com a banda que eu cresci ouvindo foi uma experiência animal, foi a melhor parte do meu trabalho. Só que, o que aconteceu? Tivemos a pandemia nisso daí. E durante a pandemia, muita gente, inclusive eu, teve muito tempo para pensar na vida, para pensar nas escolhas, para pensar em propósito. E com algumas coisas que eu vi acontecendo na Hillsong, uma foi o escândalo lá com o Carl Lentz em Nova York, e o outro com o escândalo do Pastor Brian aqui em Sydney, me fez repensar muito sobre o chamado de ser pastor. E eu senti esse chamado quando eu tinha 16 anos, e eu fui discipulado em 2 igrejas incríveis, que foram, na época, chamava a Primeira Igreja Batista de São José dos Campos, hoje se chama Igreja da Cidade. Depois, quando eu fui fazer a faculdade em Curitiba, eu fui muito bem discipulado também na Primeira Igreja Batista de Curitiba ali, que eu tive vários amigos, que eu também trabalhei ali como coordenador de marketing. E eu sempre senti esse chamado de cuidar de pessoas. E daí, quando eu teve esses escândalos, eu percebi que o chamado pastoral, ele é muito sério. E ele é uma coisa que ela demanda de você uma vida ilibada, uma vida que é acima de repreensão.
E eu pensei muito sobre isso, pensei muito sobre o chamado de ser pastor. E eu comecei a me questionar se eu realmente queria isso para mim. Porque quando você tem 16 anos, você recebe uma palavra profética, você recebe um chamado e você começa a correr atrás daquilo. Eu já, depois dos meus 30 anos, eu comecei a repensar se era realmente isso que eu queria. Hoje eu falo assim, mas foi um processo doloroso. Foram 2 anos eu repensando se realmente o que eu queria. E foi de, será que eu quero? Não sei se eu quero. Talvez eu não queira. Eu não quero mais ser pastor. Foram 2 anos repensando com terapia, com aconselhamento, conversando com amigos, outros amigos pastores. E o que aconteceu? Eu percebi que o chamado pastoral, você engloba várias coisas quando você é um pastor, e eu digo que trabalha numa igreja. O seu salário vem de ser pastor. E são o seu chamado, que é aquilo que você faria de graça, que você sente que é o seu sentido de propósito. A sua carreira, que é aquilo que é o seu trabalho, que é o que paga as suas contas, que é o que vem o seu salário. E a sua comunidade, quando você trabalha para uma igreja, muito da sua comunidade é aquelas pessoas que estão ali trabalhando com você ou as pessoas que você cuida. Então você vive, a sua comunidade é muito atrelada àquilo. Chamado, carreira, comunidade. Todas ali no mesmo pote quando você vive o chamado pastoral. Isso é muito bom quando você está numa igreja saudável, legal. Quando a igreja começa a ter problemas, que é o que aconteceu com a Hillsong, isso é uma parte gigantesca da sua vida que começa a ter falhas, começa a machucar, começa a ser uma parte gigantesca da sua vida que começa a ser prejudicada. E daí, o que eu fiz durante esses 10 anos? Inclusive, voltando lá para o meu mestrado em teologia, eu aprendi a separar duas coisas, a carreira do chamado. Eu aprendi que o meu chamado sempre vai ser cuidar de pessoas, isso não muda. Isso não muda. O meu chamado é cuidar de pessoas, é encorajar pessoas, é construir comunidade. Isso nunca vai mudar, eu faço isso de graça até hoje. Mas a minha carreira não precisa ser pastor, eu não preciso ter o meu salário vindo de uma igreja para sentir um sentimento de propósito. Eu separei carreira de chamado. Depois disso, eu também me perguntei muito sobre o que é que eu realmente gosto de fazer. Mas eu estava com tanta confusão que eu coloquei no meu Instagram. Eu queria saber se tinha algum ponto cego que eu não estava vendo. Eu coloquei no meu Instagram e perguntei para os meus amigos mais chegados e para todo mundo que me conhecia. Eu falei, galera, se você já conviveu comigo um dia ou 10 anos, eu gostaria muito que você me mandasse uma mensagem do que você acha que eu sou bom. O que você acha que eu sou bom? Porque eu tô numa fase que eu tô repensando o propósito e eu gostaria de ouvir a opinião de pessoas que me conhecem. Eu recebi 45 mensagens e duas coisas que estavam mais presentes nessas respostas foram: Wesley, você é bom com pessoas e você é bom com comunicação. Aquilo ali me fez repensar, tá, o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com ser bom com pessoas ou ser bom com comunicação? Naquela época, era a época da pandemia, 2020, 2021, eu estava trabalhando de casa, das 9 às 5, depois de casa eu ia correr, depois voltava para casa, ainda tinha várias horas ali, eu pesquisei qual a melhor série de TV para assistir. E o que eu mais vi no Google foi Game of Thrones. Eu comecei a assistir a série e eu fiquei ficcionado com essa série. Eu virei um fã, e eu não viro fã das coisas tão fácil. E uma das entrevistas que eu vi com uma das atrizes, ela falou que foi muito legal gravar Game of Thrones por 10 anos, em que a cada ano eles passavam 6 meses gravando juntos, e como que aquilo se tornou uma família para eles. Eles gravavam na Espanha, na Croácia, na Irlanda, em lugares animais. E outra coisa que aconteceu também, eu estava lendo o livro do Matthew McConaughey, Green Lights, que deve ter em português já. E o livro fala sobre a vida dele, mas a vida dele era uma vida que ele arriscou bastante, que ele tomava vários riscos, que ele caía de cabeça nas coisas e se dedicava.
Então eu peguei esse livro que me inspirou demais e eu pensei, tá, o que que eu posso arriscar no próximo ano? Era por volta de novembro de 2021. E eu pensei, pô, e se eu arriscar fazer atuação? E se eu arriscar virar ator? O que que pode acontecer? Não sabia. Mas eu fui lá e me matriculei para o curso de atuação. Em janeiro de 2022, eu comecei a atuar e eu gostei demais. Eu gostei muito de atuar. Foi, assim, uma coisa que eu não esperava, não estava no meu plano, não estava na minha plano de carreira de 5, 10 anos. Eu gostei tanto que eu comecei a desgostar do que eu fazia na igreja, que era a parte de marketing, de recrutamento. Eu comecei a perceber que o meu coração não estava mais ali. E daí foi nisso que eu comecei a atuar, que eu comecei a receber várias mensagens também de produtores de elenco. Eu fiz alguns curta-metragens e daí eu comecei a ser convidado para fazer programas de reality show. E todos eles eram reality show de encontros amorosos. Eu fui convidado para fazer o Casamento à Primeira Vista 2 vezes, fui convidado para fazer um show da MTV nos Estados Unidos. E eu sempre negava porque aquilo eu achava muito engraçado. Eu achava, nossa, nunca, jamais eu vou fazer isso. Só que sabe quando uma coisa bate na sua porta várias vezes e você começa a ficar se questionando, e se eu falar assim? Para onde vai? Será que acontece? Será que rola? Aí o que aconteceu? Eu decidi que se acontecesse de novo, eu ia falar sim só pra ver até onde vai. Só pra ver até onde vai. Eu estava completamente de brincadeira na zoeira. E, bora lá, a Warner Brothers me mandou uma mensagem no Instagram falando se eu gostaria de fazer um show que se chamava Divorciados Namorando. E eu falei, galera, eu não sou nem casado, não sou divorciado, eu não sou o cara pra esse show. E eles falaram, mas a gente tá também procurando homens solteiros para um outro show chamado The Bachelor. Esse show, ele é muito grande nos Estados Unidos, assim. Ele é grande aqui na Austrália também. Não existe no Brasil. Acho que a Rede TV tentou fazer uma vez. Se chama O Solteirão. Se chamou O Solteirão na Rede TV. Mas é um programa que, basicamente, você vai lá como um homem solteiro e tem um grupo de mulheres e você vai em vários encontros. Aí você vai dando rosas para as mulheres que você quer que fique no programa e daí no final tem 2 mulheres e a grande final é ver quem que ele vai escolher. Aí eu falei assim, tá bom, o que que eu tenho que fazer? Aí entrei fizeram uma chamada de vídeo, gostaram muito de mim e tal, e eu só dando risada, achando que nada ia acontecer, até que, depois de 4, 5 semanas, me ofereceram o papel de protagonista do show. E junto com isso também veio um pacote legal, financeiro, que ia me possibilitar ficar no país e tudo mais. E eu achei que foi uma oportunidade legal, porque eu já estava querendo sair desse mundo de marketing. Então, foi em julho de 2023 que eu saí da staff da Hillsong, eu decidi me desligar e eu decidi entrar de cabeça nesse reality show que eu fiz em 2023, foi ao ar em dezembro. E hoje, o que que eu faço? Hoje eu sou um dos executivos de marketing, voltei para o marketing numa agência remota, que é muito legal, eu posso trabalhar de casa. Eu continuo envolvido na área de instituições de caridade, instituições não governamentais. Um dos meus clientes é uma organização de ajuda humanitária para refugiados. Mas eu também estou ganhando mais e mais oportunidades na área de atuação. Eu fiz um filme com o Mark Wahlberg, que está na Amazon. Eu fiz vários outros curtas-metragens. Eu fiz, em novembro, uma peça de teatro que eu fui o protagonista na peça. E esse ano já fiz um outro curta-metragem, já fui escalado para um próximo com uma diretora do Festival de Sundance. E estou muito animado de ver que, se Deus quiser, aos poucos essa área de atuação começa a pegar mais e mais oportunidades. Eu acho que todo mundo trabalha em algo que paga suas contas com o sonho do seu hobby, daquilo que você tem a sua paixão, um dia poder pagar as suas contas, e é isso que eu estou trabalhando. Então, para responder a pergunta de vocês, eu saí da Hillsong por motivos de ressignificar meu chamado, meu propósito, minha carreira. Eu ainda amo Jesus, isso não mudou, acho que talvez nunca vai mudar. Só não estou mais tanto
envolvido. Saí muito bem, saí na paz, saí de boa, saí com a bênção do meu chefe, que eu ainda converso e vejo, e levei ele para churrasco comigo. E eu acho que hoje eu tenho um outro entendimento de igreja. Eu acho que o que aconteceu na Hillsong não fez eu perder minha fé, ou questionar minha fé, mas me fez questionar modelos de igreja. Eu não sei se a mega igreja, é talvez a melhor opção. Eu tenho vários pensamentos sobre isso. Quando tudo aconteceu na Hillsong, eu fiquei com uma vontade naquelas igrejinhas pequenas, sabe? Que tem uma senhorinha vendendo bolo no final. Eu acho que a igreja grande possibilita várias coisas, por exemplo, com o ministério de deficientes, com o ministério de mulheres e coisas assim, que talvez a igreja menor não tenha recursos. Mas eu também acho que o modelo de governança de igrejas grandes, elas possibilitam que a figura do líder seja tão elevada que se torne algo que o líder fica cada vez mais e mais isolado. E um líder cada vez mais e mais isolado, porque tem milhares e milhares de pessoas que o respeitam, o veneram, o amam, faz com que um líder se isole, que tenha dificuldades de tratar mesmo dos seus próprios pecados, porque ele é ser humano. E aquilo faz com que coisas ruins, elas se multiplicam no secreto. Então, eu tenho hoje um pensamento assim, o que aconteceu na Hillsong não abalou meu relacionamento com Deus, mas me fez questionar modelos de igreja. E isso talvez seja algo para um próximo episódio. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, compartilha, se inscreva e vamos que vamos. Valeu demais, galera. Beijão.